não sei quantos, ninguém me controlou. Não sei, mas estava boa a conversa. Eu faço como se diz, né? Eu estava aprendendo aqui. A gente nunca deixa de aprender. E aí eu trago logo de cara uma chargezinha aqui para vocês, né? Só para a gente quebrar logo o gelo enquanto eu me apresento, já que nós fomos interagindo aqui e eu não falei, né? A graduação, com quais disciplinas eu atuo. Então, eu vou falar para vocês e as outras particularidades, vocês dão uma olhada no currículo Lattes para não ficar fazendo missa de corpo presente, né? Então, vamos lá. Eu me chamo Francisco Anderson Mariano da Silva, como a professora Rosângela já me apresentou. Eu sou licenciado em computação, né? Sou filho da UEPB, então terminei em 2011. Fiz mestrado também na UEPB, né? Fui orientado pelo professor Wellington e atualmente faço doutorado em ciência da computação pela Unifesp. Então, as disciplinas que eu leciono, e aí algumas pessoas podem até perguntar, poxa, mas você nunca está no curso e tal, porque eu sou emprestado ao curso de administração, lá eu ministro a disciplina de introdução à tecnologia da informação e a disciplina de administração de sistemas de informação. No curso de ciência da computação, eu leciono a disciplina de linguagens formais e teoria da computação, tá? É uma área bastante interessante, abstrata demais, mas da qual, no princípio, foi um pouco doloroso, mas hoje em dia eu sou encantado nessa matéria, né? E tem aquela coisa. Alguns não me encontram em outras disciplinas pelo fato de estar lá no curso de administração. Mas vamos para cá. A professora Janaína já mencionou aqui alguns pontos importantes, que é a questão de, quando for buscar um orientador, ver um tema que você já tem um conhecimento aí aprofundado a respeito, e também fazer com que este conhecimento tenha ligação com algum professor que tenha disponibilidade de te orientar e também esteja afinado, porque ele vai poder te dar o retorno satisfatório para que você tenha um trabalho primordial e um trabalho de excelência no final. Então, isso é de extrema importância, tá? E aí, corroborando com a fala da professora Rosângela, que ela disse, olha, vai no BDTD, vai nas bases de dados, busca algo que tem relação diretamente com o teu tema. E aí não vai fazer igual a Ana Maria Braga aqui, não, tá? Caiu logo um artigo de 15 páginas, tá? Que aí as coisas vão tendendo a aumentar, tá? Também no artigo científico e tudo mais. Então, isso é importante, tá? E aí, ainda dentro desse aspecto das bases de dados, vocês vão entender o porquê da revisão sistemática, tá? E existem alguns outros tipos de revisões, a integrativa, a narrativa, tá? Mas aí eu vou falar um pouco aqui da sistemática, o porquê dela, e aí eu já os convido, porque eu acho que a professora Rosângela não mencionou, mas ela está preparando algo aí para vocês, que é a questão do evento, então hoje vai dar mais para falar para vocês do que se trata esse método e tudo mais, e num eventual evento, que aí ela vai falar depois, aí sim, poderá ter uma oficina, um mini curso, que vai ter mais detalhes e tudo mais, para que vocês tenham um conhecimento mais robusto e mais rico, tá bom? Então, vamos lá. Esse é o nosso roteiro, tá? Então, o que é a revisão? É aquela coisa, com certeza a Rosângela já mencionou para vocês aí nas aulas de metodologia, né? O que, para quê, como, quando, onde, essas coisas, né? Que aí você com certeza lembra dela nesse cenário, né? Então, vamos para cá. Então, aqui eu vou ter o que é uma revisão, quais são os objetivos dela, quais as contribuições que a revisão deixa, e aí eu vou, de novo, trazer à tona a fala da professora Rosângela, se liga nas considerações finais, que é nas considerações finais, ou nas contribuições, ou nas limitações dos trabalhos que você encontra, o famoso gap, a lacuna que ela mesma mencionou aí, para você ter que direcionar o teu trabalho. Então, você encontra nesses possíveis buracos, né, que ela mencionou aí, então, deixado por determinados autores, né? Então, preste atenção nisso, e a revisão sistemática ou integrativa, ela vai, de certa forma, te ajudar a procurar esses gargalos, né, que são deixados aí por autores. Então, na reunião dos artigos, né, na junção desses artigos, com devida análise, então, a partir disso daí é que você vai ter esse famoso gap, né, como resolver esse gap, até porque o que a professora mencionou de perguntas, critérios, a Rosângela mencionou aqui, a revisão sistemática, pessoal, ela passa
por esses pontos. Você tem uma revisão sistemática, ela pode partir de um cafezinho, conversando com alguém aqui, né? Então, o primeiro passo é esse. Você surge ali uma ideia, você já cria uma pergunta no trabalho do que você vai resolver com a revisão sistemática. E aí você me pergunta, Francisco, quando é que surgiu isso? Surgiu lá na medicina, o primeiro trabalho surgiu em 1955, pessoal, tá? Foi pela American Medical Collaboration, tá? Então, a associação, na verdade. Então, o pessoal que surgiu lá na medicina, o pessoal estudando ensaios clínicos, porque o pessoal tudo dá um fio de cabelo encravado em um olho, no seu cílio, na sua sobrancelha, já dá um estudo. Então, eles começaram a utilizar esses meios de revisão sistemáticas para ensaios clínicos, para diversos estudos, né? E aí você tem onde surgiu, por exemplo, na área da computação. Você falou aí que foi na medicina, lá na engenharia de software, tá? Inclusive a Kitchen, ela tem um protocolo que direciona todo esse processo, tá? É lá para a engenharia de software que ela criou alguns itens. Depois eu disponibilizo o artigo para vocês, tá? Inclusive, eu tenho um livro que é Revisão Sistemática para Engenharia de Software, tá? Que tem todo o passo a passo também dessa metodologia, tá? E aí a professora Elizabeth da UFCG também, ela tem um artigo que fala da revisão sistemática para interação humano-computador, tá? Então, também tem nos slides, depois eu posso disponibilizar para a Rosângela, e vocês podem dar uma olhada. Então, corroborando com o que a professora Anne Caroline mencionou aí, de pesquisas. Então, simplesmente você não precisa ter aquela medo, de dizer, poxa, eu tenho que ser o cara que vai fazer algo que tem desenvolvimento de software prioritariamente. Não, tem pesquisas qualitativas de excelência que dá para serem feitas, tá? Então, mas vamos lá, senão eu vou ficar conversando bem muito aqui com vocês. Eu gosto de conversar, tá? Então, vocês têm que a revisão sistemática, ela é um meio de interpretar a pesquisa, né, disponíveis mais relevantes sobre uma temática. Lembra do que Rosângela disse? Olha, antes de começar teu trabalho, vai aí no Google Acadêmico e coloca revisão sistemática sobre serious games, então, que é o que eu estou pesquisando. Então, você vai encontrar várias revisões que tratam sobre isso. Inclusive, eu tenho uma muito boa que eu gosto de ler de vez em quando, que é uma voltada para serious games e interação humano-computador. Então, ela te ajuda a fazer isso. E aí, como a professora mencionou, ela é um tipo de estudo secundário, tá? A professora, ela utiliza-se de estudos primários para obter um estudo secundário, né? Então, e aí você pode utilizar critérios de qualidade quando você estiver selecionando os teus artigos para fazer as leituras, por exemplo, né? Porque a revisão sistemática, ela consiste em você construir uma estratégia de busca para os teus artigos. Então, você vai utilizar aí os conectives da lógica, né, o and, ou, not. E aí você vai ligar palavras, criar string de busca, jogar no Google, jogar no próprio portal CAPS, né, no CAF, né? Então, a partir dali você vai conseguir, por meio de string de buscas, trazer um resultado satisfatório. Você pode fazer a junção, por exemplo, de serious games, entre aspas, por exemplo, que é uma palavra, ele entende que é uma palavra composta, torna-se única quando você coloca entre aspas, and medicine, por exemplo, e você vai trazer já um conjunto de artigos que tem a relação entre serious games e medicina, por exemplo, ou serious games and medicine and interação humano-computador. Então, você já vai trazer artigos que tenham relação a essas temáticas, tá? Então, é isso que a revisão sistemática, de certo modo, ao invés de a gente fazer, e aí, com a revisão sistemática, você garante um trabalho de robustez, no seguinte aspecto. Você não vai dizer assim, eu vou pegar esse artigo aqui porque eu achei ele legal. Esse artigo aqui fala bem dessa temática. Esse artigo aqui eu não vou colocar porque o cara está detonando o trabalho. O cara está detonando essa questão. Não. A revisão sistemática, ela te ajuda a quebrar esse viés, né? Eu falo por mim, porque no meu TCC, não. Esse trabalho aqui é interessante. Não, esse não é. Então, deixa quieto. Esse aqui não trata bem do que eu quero, está falando mal. Então, não, a revisão sistemática você vai ter que fazer uma análise, né, dos teus artigos com base em critérios, e aí, por exemplo, de novo, porque você daqui a pouco vai observar no que eu falo, que você tem um planejamento da revisão, você tem a execução, que você vai ter um resultado. Então, dentro do planejamento,
Dentro do planejamento vai ter a questão, problema que você quer resolver, as streams de busca, por exemplo, que você vai formular para eventualmente resolver aquele problema, e vai criar critérios de inclusão e exclusão. E o que é isso, Francisco? Você vai qualificar os seus artigos, porque você não vai investigar 1000 artigos, né? 1000, 2000 artigos. Ou, por exemplo, no meu tema, colocando, se você colocar ali jogos educacionais ou jogos digitais, você traz um retorno de 10 mil artigos. Aí você chega lá e diz para cá, pessoal, nós vamos prorrogar aí a Bolsa Francisco mais 8 ou 10 anos, porque trouxe aí 12 mil artigos para ler, tá? Então, humanamente impossível. Então, por meio desses critérios, vocês vão dizer por que o artigo é incluído, né? E aí, dentro desses critérios de inclusão, você diz, é o quê? Dentro da minha revisão. É um estudo? É uma aplicação? Que tipo de trabalho eu estou investigando? Porque você vai criar esses tipos de critérios, por exemplo, tá? Então, a revisão sistemática, processo de busca e análise, né? E aí, como o Rosângela mencionou, né, com o advento da internet e tudo mais, diferente de todo aquele percurso que nós faríamos, se não tivesse esses canais, teríamos que ir para a biblioteca, olhar os livros, né, teses, dissertações, TCCs. Hoje em dia, com a internet, você vai, pesquisa e já traz um grande retorno, né? E é aquela história. Se você for aqui agora no Google e jogar algo em relação a um tema que você nunca imaginou, por exemplo, o chinês já deve ter feito algo parecido, tá? E os chineses são os caras que mais publicam, de certo modo. E aí você tem que ter uns tipos de narrativas, que aí no caso você vai só juntar artigos e tudo, depois descrever algo, tá? A sistemática, ela vai ser um tipo de revisão, da qual ela tem critérios científicos, e aí eu já mencionei alguns para vocês, né? A integrativa também segue esses princípios. O que é que diferencia a integrativa da sistemática? A sistemática faz necessário que você tenha pares para validar todas as etapas que você vem fazendo. Por isso que é interessante você ter o seu orientador, que muitas vezes está muito ocupado, né? Enfim, e aí eu sou professor, não vou entrar nesse mérito, porque eu também sou cheio de demandas. Mas é interessante que seja você e seu orientador, ou você e mais algumas pessoas, porque as pessoas vão validar todo o passo a passo. Na integrativa você pode fazer sozinho, tá? A narrativa, como eu mencionei, ela não vai utilizar critérios explícitos sistemáticos, tá bom? Eu espero que eu não esteja sendo rápido aí com as falas para vocês, tá bom? E aí, quais são os objetivos dela, né? Eu falei aqui o que quais os tipos. Então, eu estou seguindo tudo aquilo que a gente estabeleceu no início, tá? Então, levantar o estado da arte. É aquela coisa que você diz, é uma revisão da literatura, professor? Só que é de maneira sistemática. Então, você vai buscar novas linhas de pesquisas que evite investigações infrutíferas, que não vai sair do canto, por exemplo, tá? Identificar recomendações, de novo, a professora Rosângela já mencionou, lacunas em trabalhos futuros. A revisão sistemática, ela vai fazer isso, tá? E aí, por exemplo, num trabalho que eu estava fazendo com um colega, né, nós fizemos, por exemplo, uma busca sobre Extended Reality, ou realidade estendida, e telemedicina. Então, nós estávamos fazendo um trabalho nesse sentido. A Mônica, por exemplo, minha aluna do curso de administração, foi minha aluna, né? Ela fez um estudo sobre os casos de dengue, né? Então, uma análise mais do contexto social. Então, nós temos uma revisão sistemática, fruto do projeto do professor Hélio, publicada, né? Então, em um outro artigo, que foi uma aluna de administração, que fez conosco, tá? E aí você vê que a revisão sistemática, ela vai trabalhar com o estado da arte, buscar evidências, buscar linhas de investigação, tá? E aí, ela vai simplesmente, pessoal, te auxiliar. Então, ela serve simplesmente para isso, tá? Te dar um suporte. Francisco, existem ferramentas que podem, por exemplo, me auxiliar no tocante a fazer o upload dos arquivos que eu encontro nas bases de dados? Claro que sim. Existe a ferramenta Start, tá? Que você pode criar um documento
e fazer todo o passo a passo do protocolo que eu mencionei para vocês no início da disciplina, tá? Então, vocês têm Start, tá? Inclusive, lá no meu canal do YouTube tem algo sobre isso, e quando você falar a respeito do evento, então, depois a gente entra em detalhes sobre isso. Então, a revisão, ela vai visar o quê? Te auxiliar no amadurecimento do conhecimento sobre o teu tema, tá? Então, porque você vai criar perguntas para responder. Então, você vai encontrar artigos que vejam que eu estou repetindo constantemente isso, temas, tema, porque, e aí entra uma outra técnica que também está sendo utilizada na revisão sistemática, que é o snowballing. Com certeza, Janaína deve ter utilizado na pesquisa dela, que é o método que nós mais utilizamos, inclusive meu orientador optou por esse item, e não por a sistemática, para mim, que é o snowballing consiste em você pegar uma tese ou um determinado artigo e ir a fundo, chegar até a origem do pesquisador que está tratando daquela temática. Por exemplo, o snowballing surgiu em 1961. Qual foi a finalidade do cara? O Goldman, ele utilizou com o aspecto de realizar entrevista sobre um determinado problema, eu acho que era voltado à saúde, foi algo nesse sentido. E aí, é até a exaustão, né? Porque em algum momento, os artigos que você está lendo começam a se repetir. Você, então esse cara aqui é um clássico, né? Se vários trabalhos estão citando ele aqui, então, desde a origem, é igual recentemente. Eu estava falando de design de game, por exemplo, e eu vi um livro do Novak 2010. Puxa, esse cara é um clássico. Aí eu fui ver, era um livro que tratava do assunto. Olha, tá vendo que eu tenho que prestar atenção neste livro aqui, porque ele vai me auxiliar bastante na resolução desse problema que eu estou buscando para a minha tese. Então, é isso, tá? E aí, a revisão, ela vai gerar algo de qualidade para vocês, na íntegra, confiável. Por quê? Confiável. Porque outras pessoas podem auditar todos os seus passos, tá? Então, outras pessoas podem pegar a tua string de busca e jogar nas bases de dados que você mencionou e ver se aquele quantitativo de artigos que você mencionou na revisão, realmente, até aquela data, condiz com o que você está dizendo. Então, é auditável, tá? Então, você pode simplesmente auditar. Por isso que diz, um protocolo, e é interessante que você publique seu protocolo ou compartilhe com outras pessoas. E na área da saúde é recomendado que você publique antes o protocolo, tá? Do que mesmo a revisão, porque outras pessoas vão testar ali as tuas strings, todo aquele passo a passo, tá? Que você fez. E ela gera um documento justo e não tendencioso, tá? Então, você vai gerar um documento justo, então, porque você vai passar por análise, tá? Você vai usar estatística para validar teus dados, tá? Então, teus artigos que você selecionou com os critérios de qualidade, né? E aí no Start também você pode delimitar esses critérios, tá bom? E aí você vai com as revisões, as contribuições que elas vão deixar gerar para você, sabe o quê? Uma busca, né? Vai encontrar respostas, digamos assim, vai dar subsídios para tu resolver os teus problemas, tá? Então, é isso que a revisão sistemática ela vai dar para ti no final, tá? E aí você tem algumas diretrizes. Primeiro, o protocolo, que eu já mencionei e a outra, a metodologia Prisma, também, que é uma espécie de fluxogramas, que ela vai indicando o caminho, passo a passo, para a resolução desse problema. Então, no primeiro passo da metodologia Prisma, você vai, por exemplo, indicar quantos artigos foram duplicados. No outro passo, você vai dizer, foram tantos artigos selecionados na base Scopus, tantos artigos com essa string de busca foi selecionado da base de dados Web of Science. Com essa string de busca foram retornados não sei quantos artigos da Embase. E aí depois eu posso disponibilizar uma lista de base de dados que vocês podem utilizar em Base, para a área da saúde, PubMed, Medline, para a área das engenharias, inclusive até alguns itens da computação, o i3 Explorer, né, Web of Science, como eu já mencionei, Scopus, que a Scopus ela interliga várias bases de dados, o próprio Google Acadêmico traz... Pode falar, Rosângela. O livro do Vaslavic apresenta algumas bases de dados, né, a versão
2021. Mas conta para eles que a gente vai fazer, antes de você falar das referências, fala que a gente vai fazer o Sercomp em fevereiro e vai ter uma oficina contigo. Para aprender. Então, era isso que eu queria, mas eu queria deixar isso para você, porque você me deu uma alternativa, entre aspas, para mim, né? Foi uma alternativa dada, e aí eu não queria falar a respeito, porque não dá para cuspir aqui em 30 minutos, falar tudo corrido, né? Então, mas a gente deixa um ar de querer mais para eles, porque isso ajuda bastante. Inclusive, Francisco, a minha revisão é passível de um TCC? Claro que é. É a revisão do estado da arte? Claro que é. Isso aí... A integrativa. Nem se preocupe. Gostou, Janaína? Porque dá mais trabalho, dá muito mais trabalho. Não pense que, meu amigo, dá tanto trabalho. E... A gente teve a defesa de um TCC da Vanessa Cavalcante, beijo, Vanessa, que foi uma revisão inspirada. A gente tem uma questão aqui que eu sempre falo para os alunos. Não se comprometam se você não quer se casar, entendeu? Você não precisa dizer assim, nossa, eu fiz uma revisão sistemática. Peraí, o professor acabou de falar, tem um protocolo. Um último item do protocolo é a validação por outros pesquisadores. Alguém leu o seu trabalho e confirmou aquelas fontes e aqueles encontros, porque daí você diz, olha, 10 trabalhos falam sobre isso, você encontra tendências nas pesquisas. Alguém validou? Não. Então, ela se inspira numa revisão sistemática. Ela segue algumas etapas. Assim como José Isaac é o garoto da pesquisa experimental. Você precisa escrever no seu TCC, na sua camiseta, eu fiz uma pesquisa experimental. Não, ela não precisa ser pura. Você mescla, você fala assim, olha, tem uma inspiração, tem uma adequação, uma aproximação com o tipo de pesquisa experimental, segundo Vaslavic. Você sempre utiliza uma teoria de metodologia científica para dizer. Por exemplo, ele acabou de apresentar uma referência de revisão sistemática, que é a base de todas. A gente fala que é a seminal, né, para mim, que é a Kitchenantian, não é? Eu não sei, não é chinesa, mas começa com K. Diga aí o nome que eu esqueci. Até eu também, a Kitchener, essa mesmo, é a Bárbara Kitchener. Que eu acho que é legal, como a gente vai disponibilizar a apresentação, dá uma olhada, né? E é engraçado porque começa na área de medicina, né, na área de saúde, para você ver tendências para, por exemplo, se a pessoa queimar o cílio, como é que as pesquisas indicam como é que arruma o cílio. Foi assim que nasce a revisão sistemática. Aí na computação virou uma coisa em engenharia de software. Muito massa isso, né? E agora tem até livro na área de interação homem-máquina. Bom. Perguntas, né? O pessoal pode fazer perguntas. Peraí. Mas, eu espero não ter estourado o tempo. Eu acho que foi tempo, mas eu passei mais. Estão falando de taxa, estão falando de, meu Deus do céu!